alunos do terceiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa no Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente de língua portuguesa, e nesta aula vamos conversar sobre pontuações no texto. Olhem aí, a gente quer saber então por que e para que utilizamos as pontuações gráficas dentro do nosso texto. Então vamos conversar sobre reticências, aspas, parênteses, entre outras notações que nos auxiliam a construir o sentido do nosso texto escrito, ok? Então olhem só, quando a gente está aqui exercendo a nossa comunicação em conversas cotidianas, muitos são os recursos que são utilizados para ajudar a atribuir sentidos às nossas falas. Gestuais, expressões faciais, tudo isso contribui para a construção do sentido daquilo que estamos querendo dizer, certo? Mas no texto escrito, como é que a gente faz isso? Vamos observar esse exemplo e daqui a pouco a gente conversa sobre. Não é possível. Eu vou ter que ligar para essa menina. Oi, mami. Sara, você leu minhas perguntas? Li sim, mãe. Então por que não respondeu? A senhora não perguntou nada, mamãe. Claro que era uma pergunta. Perguntei se tinha café em casa. Ah, então era uma pergunta? É claro que era uma pergunta. Então por que a senhora não usou o ponto de interrogação? Parece trivial, mas é isso mesmo. Na escrita é necessário utilizar a pontuação gráfica para que os sentidos que nós estamos querendo gerar sejam efetivamente construídos. E é sobre esses sinais de pontuação que muito aparecem em textos narrativos, esses textos que contam histórias, que nós vamos refletir um pouco nesta aula de hoje. Vamos lá? Então, para começar essa conversa, vamos falar sobre o travessão, que é esse sinal que nós temos aqui ao nosso lado. Para que nós podemos utilizá-lo? Vamos aos nossos exemplos? Olhem aqui, então a gente pode utilizar o travessão, por exemplo, para intercalar uma ideia dentro de outra. Olhem só, nesta escola, situada em zona rural, olha o que vai acontecer, olha o travessão ali. Situada em zona periférica da cidade, os alunos estão mobilizados para o combate ao Aedes aegypti. Então, notem que para intercalar uma ideia dentro de outra, que no caso aqui é situada em zona periférica da cidade, utilizamos o travessão. O travessão também pode ser utilizado para uma outra função. Vamos ver o nosso próximo exemplo? Olhem só, recuperando lá do nosso vídeo, nós vimos ali a conversa entre mãe e filha, se alternando. Em texto escrito, nós precisamos marcar essa alternância de falantes e utilizamos para isso o nosso travessão. Olha só como fica. Nós vamos ter então primeiro a fala da mãe, a gente demarca o início da fala da mãe com o travessão. Em sequência, a fala da filha, que também é demarcada pelo travessão, e assim sucessivamente. Sempre que se alternam os falantes, a gente demarca no texto escrito com um travessão, ok? Então, agora nós vamos comentar alguns usos dos parênteses dentro dos nossos textos escritos. Então, olhem aqui os nossos exemplos. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, nós vamos ter os parênteses utilizados para quê? Para uma explicação, tá bom? Então, por exemplo, o trecho "e vivi por 30 anos" é uma explicação a mais que a gente traz para toda essa situação. Então, parênteses são empregados para isso. No nosso segundo exemplo, a gente traz parênteses para explicar o que significa uma sigla. Então, por exemplo, aqui no meu texto eu tinha a palavra DETRAN. O que esse DETRAN significa? Para quem não sabe, Departamento Estadual de Trânsito. Então, notem que a gente utiliza parênteses sempre que a gente precisa explicar alguma coisa que foi dita ao longo do texto. É um importante aliado nesse aspecto. Mas, vai além. Eu também posso utilizar parênteses, sabem para quê? Para indicar quem é o autor, o ano e a página de determinado texto de outra pessoa que eu estou citando. Olhem aqui, isso aqui é um trecho de um poema de um escritor amazonense chamado Luiz Bacelar, não é? Então, eu coloquei aqui um trecho do texto dele, que é o Rondel da Banana, e olhem só o que aparece bem aqui, logo aqui abaixo, eu tenho a indicação do autor
né, o ano em que esse livro foi editado e a página onde ele se encontra. E, além disso, eu utilizei os parênteses também para indicar que o texto vai além. Coloco ali os parênteses com as nossas reticências entre eles e isso indica para nós que o texto vai seguir. Então, notem, parênteses sendo utilizados aqui com 2 usos diferentes e os 2 nos auxiliam nessa escrita. Beleza? Muito bem, então agora nós vamos falar sobre as reticências. Vamos observar quais usos textuais elas podem ter. Então, me acompanhem nesses exemplos. Olhem aqui. O primeiro exemplo demonstra para nós que as reticências podem ser empregadas para indicar que um raciocínio foi interrompido. Olhem aqui o nosso exemplo. Eu estava chegando em casa quando... Que barulho foi esse? Notem que eu estava desenvolvendo um raciocínio e outra situação aconteceu que interrompeu. Então, as reticências são utilizadas para indicar essa interrupção de ideias, tá bom? No próximo exemplo, a gente nota aí que a gente tem uma indicação de dúvida, de hesitação. Olhem só o nosso exemplo. Eu gosto dessa cor para pintar a parede da casa, mas não sei. Acho que uma cor mais clara ou uma mistura de cores. Note que a pessoa aí que está falando este texto, está dizendo, ela está com dúvida. E essas dúvidas ajudam a ser expressas com o auxílio das nossas reticências, tá bom? O nosso outro exemplo diz para nós o seguinte, é a nossa questão de um pensamento que vai além, algo que pode ser dito a mais, mas que de repente a pessoa que está escrevendo não consegue expressar em palavras, então ela utiliza reticências. Olhem aí, o nascer do sol é lindo, traz para nós a esperança do recomeço, nova possibilidade de recomeçar. Notem aí que ela gostaria de expressar mais coisas, mas talvez não consegue, então utiliza as reticências. E também temos as reticências para quê? Para indicar citações incompletas. E aí notem que essas reticências estão dentro de colchetes, mas elas também poderiam estar dentro de parênteses, tá bom? Mas aí é uma citação que está incompleta, ou seja, eu citei só uma parte do texto original e não todo, então eu utilizo as reticências também para indicar essa situação, ok? Muito bem, então agora nós vamos falar sobre as aspas. Vamos olhar nos nossos exemplos como as aspas podem ser empregadas no nosso texto escrito? Muito bem, então agora a gente vai observar exemplos de uso das aspas dentro dos nossos textos. Olhem aqui, nosso primeiro exemplo traz a citação sendo empregada quando a gente quer demonstrar que estamos citando palavras de outras pessoas, o texto de outras pessoas para o nosso texto, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um poema do nosso poeta Fernando Pessoa que eu estou citando, não é? Então, olhem aqui, eu trago um trecho do seu texto e sempre demarco com o auxílio da aspa, ok? O nosso próximo exemplo, ele vai mais ou menos no mesmo rumo. Neste caso aqui, eu tenho um texto e dentro desse texto eu trouxe fala de outra pessoa. Então, quando for a indicação da fala de outra pessoa, seja uma personagem dentro da fala do narrador ou, de repente, alguém que foi entrevistado, né, e a sua fala está dentro do texto de quem o entrevistou, a gente deve também demarcar com auxílio de aspas, certo? Sempre que não for o nosso texto, seja uma citação, seja fala de outra pessoa, eu devo colocar entre aspas, eu devo demarcar, tudo bem? O nosso próximo exemplo traz para nós as aspas com esse uso de ironia, né? Quando eu quero dar esse sentido especial, essa indicação de ironia, eu também posso empregar as aspas, como por exemplo aqui, que belo trabalho, hein? Eu já sei que, na verdade, o tom é irônico. Temos ainda um outro exemplo, olhem só, a gente tem aqui os sentidos especiais, né? Quando a gente tem aí a palavra empregada com sentido especial, ou então quando ela é um neologismo, ou até mesmo um arcaísmo, a gente pode demarcar com auxílio de uma aspa, né? Olhem só, aqui a gente tem a palavra maromba, e a palavra maromba, em geral, a gente associa aí com a questão das palavras das pessoas fortes, que malham bastante, se dedicam ao seu físico, não é? Então, aqui a maromba está empregada no contexto da cheia e aquelas construções especiais, né, que acabam sendo feitas aqui na região norte nesse período. Então, marombas foi colocada aí entre aspas. E para finalizar, a gente vê aí o uso das aspas para demarcar o título de um livro. Sempre que a gente tem o título de uma peça teatral, de um livro, de uma música, de um filme, ou seja, o título de uma obra, a gente pode também colocar
as aspas dentro dessa indicação, ok? Muito bem, então agora nós vamos conversar sobre mais duas notações que nos auxiliam nesse processo de construção dos sentidos. Olhem só, me acompanhem aqui. Nós temos o itálico, né, que normalmente são essas letrinhas um pouquinho inclinadas, não é? E a caixa alta, que é literalmente aí as letras todas escritas em maiúsculo, né? O itálico, em geral, tem um uso muito similar a alguns usos das aspas, então, para indicar estrangeirismos, para indicar palavras aí ditas com tom de ironia também, a gente pode empregar o itálico. E a caixa alta, normalmente, para indicar intensidades de emoção, sustos, gritos e assim por diante. Olhem os nossos exemplos, olhem. O primeiro exemplo que a gente tem com o uso do itálico, olhem aí. Vamos nos encontrar para um brunch, né? Esse brunch, essa palavra aí que indica esse lanche aí no final da tarde e tudo mais. Um termo que é estrangeiro, mas que atualmente tem sido muito utilizado por nós, então a gente colocou em itálico. E o nosso exemplo para a caixa alta, olhem aí, vamos aí adiante. Sara, eu não vou mandar mais uma vez, vá lavar a louça. Então, notem aí, é como se a mãe estivesse ali com aquela intensidade, às vezes falando um pouco mais alto com a sua filha. Então, empregamos aí a caixa alta. Certo, gente? E aí, agora que a gente comentou sobre essas pontuações e notações, nós vamos ao nosso aplicando. Ok, gente, então nós conversamos sobre os usos de algumas pontuações e também do negrito e do itálico e como esses usos nos influenciam aí na construção dos sentidos dos textos, beleza? Mas e como é que esse conhecimento pode ser cobrado da gente em avaliações externas, em questões de vestibular e assim por diante, Enem? Como é que isso pode aparecer? Então, me acompanhe nessa questão de exemplo que nós separamos para vocês, que tem como base de texto aí, o texto tem tudo a ver, que é uma poesia. E diz o seguinte: a poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris. O ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. E nesse ponto aqui, a gente já destaca um trecho, que é esse trecho aí, é só abrir os olhos e ver, entre travessões, por quê? Porque é nesse trecho aí que vai ser baseada a questão, a pergunta de fato. E diz o seguinte: no trecho destacado, os travessões foram utilizados para, nota que ele está aí questionando o porquê do uso dos travessões, né? E aí a gente tem aí as opções, né, que a questão trouxe para nós, mas a gente pode já recuperar aqui nesse ponto qual é o uso do travessão que a gente aprendeu nessa aula. A gente aprendeu que o travessão tanto pode ser usado para intercalar ideias, uma ideia dentro da outra, uma sendo intercalada à outra com o auxílio de travessão, ou para indicar troca de falas de personagens, não é? Então, qual seria destes dois usos que melhor se aplica dentro deste texto? Então, a gente retoma o nosso texto base da questão, em especial o trecho onde o uso do travessão acontece, e olhem aí o que diz: a poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Nesse trecho aqui, a gente vê que não tem troca de fala de personagem, é o eu lírico em seu discurso, e nesse seu discurso, ele vai intercalar uma ideia na outra, não é? Não há troca de fala de personagem, é intercalação de ideia. Então, vamos passar ao nosso gabarito? Olhem aí, a gente tem novamente recuperando aí as nossas alternativas e a gente vai ver que, de fato, o nosso gabarito é a letra C, estabelecer uma pausa no discurso do eu lírico, porque essa pausa acontece para que outra ideia seja intercalada. Beleza, gente? Então, agora que a gente já fez todo o nosso processo de exercitar, de aplicar o conhecimento que a gente construiu durante a aula, vamos às nossas considerações finais. Muito bem, então nesta aula nós conversamos sobre as pontuações, algumas delas e os seus usos, e também sobre algumas notações especiais que nós utilizamos no decorrer do texto, beleza? Então vamos relembrar? Olhem só, nós conversamos então sobre o travessão e vimos que, por exemplo, a gente pode utilizá-lo para indicar a alternância da fala das personagens,
Os parênteses nos auxiliam a trazer explicações sobre alguns termos dos textos, né? Interrogação apareceu também na nossa aula, as reticências, que indicam aí, por exemplo, dúvida, interrupção, algum tipo de citação incompleta. As aspas, que tem aí tantos usos como, por exemplo, a questão dos termos estrangeiros ou termos com ironia ou significados especiais. E o itálico e a caixa alta, que também trazem aí os seus usos específicos. Certo, gente? Então, nesta aula, a gente aprendeu esses usos e os sentidos que eles auxiliam a gente a construir ao ler um texto. E agora a gente convida você a acessar o nosso caderno digital e continuar exercitando a habilidade de interpretar os sentidos que essas pontuações e essas notações trazem para nós, para dentro do nosso texto. Até a próxima aula!